Ok, fellows, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje, um vídeo um pouco diferente. A ideia desse espaço hoje, estou começando aqui, se vocês acharem interessante, comenta aqui embaixo, se vocês acharem interessante esse formato de vídeo. A proposta dele foi dar continuidade no último vídeo que eu postei no canal para vocês a respeito de um amplificador muito simples, utilizando poucos componentes, com uma sonoridade bem interessante chamado Firefly, projeto original Firefly. Queria mostrar um pouquinho mais algumas coisas que ficaram faltando no vídeo anterior e abrir um pouco para discussões com vocês. Se o projeto valeu a pena, se vocês chegaram a construir alguma coisa parecida, se vale a pena trabalhar nesse formato de vídeo aqui que eu estou apresentando para vocês. Portanto, ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer. Vou compartilhar uma tela aqui de alguns itens que eu tenho já preparado para essa apresentação, para esse bate-papo. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Tem o conteúdo do vídeo aqui, onde eu demonstro parte do circuito, onde também eu demonstro para vocês como que foi feito a construção, né, alguns detalhes em vídeo, e a sonoridade que realmente não ficou muito legal na gravação, porque na época eu estava utilizando um microfone ligado no celular ali, num celular que eu troquei e não desliguei a opção de compressão do celular, então ele acabou comprimindo o áudio um pouco, ficou meio estranho, parece que tem um flanger, parece que tem um chorus, o sinal não ficou tão legal não. Antes de começar, eu tenho algumas fotos aqui, desde que chegou o equipamento que eu comprei como sucata mesmo, tá? No Mercado Livre, desse fabricante aí, EMEI, Indústria de Aparatos Médicos Elétricos Limitados. Isso aqui é bem antigo, né? De qualquer forma, a caixa estava até num razoável bom estado e uma aparência interessante. Tinha alguns componentes legais, eu até utilizei isso em outros projetos. Alguns componentes, depois de montar, ele tem uma válvula interessante, um triodo, e dei uma limpada nesses componentes, foi para a caixa de sucata, né? De qualquer forma, o que eu achei interessante, a aparência da caixa. Isso aí ficou guardado aí talvez um ano, 2 anos, e aí me deu vontade de produzir dentro dele, colocar o projeto do Firefly. Originalmente ele veio com essa válvula 830B, é um triodo de alta tensão de trabalho, bem interessante por sinal. Acabei presenteando um colega, o Fábio, grande colaborador aqui, mantenedor do canal também. Esse é o chassi original, com o transformador original, um transformador de 2 kV mais ou menos, que alimentava a placa dessa válvula. Soquete original, limpei tudo, né? Dei aquela desoxidada clássica. Tava testando aqui com um pedaço de tecido como que eu poderia fazer. Por sinal, ganhei do meu amigo Ale, o Alexander da Mark Zamps. Muito obrigado, Ale. Ainda tá guardado aqui aquele pedacinho de tecido que você me deu. Pro próximo projeto ainda ele vai, tá legal? Tinha um alto-falante aqui que eu comprei. Eu falei, vou tentar encaixar. Encaixei, fiz mais ou menos. E a partir daí eu resolvi colocar o amplificador dentro dele, ok? Dobrei um chassi novo, com ferramentas realmente toscas, tá? Um cortador, lixa, régua, paquímetro, um toco de madeira, martelo e é isso. Bom, dobrei os chassizinhos ali embaixo e adaptei o circuito, comecei a colocar alguns componentes em cima para ver mais ou menos o layout, a distribuição. Nada muito técnico, ok? Basicamente experimental. Fui encaixando, verificando se funcionava bem os espaços e fui construindo. Utilizei uns soquetes antigos da HitKit que eu tinha por aqui. Tava ok, dei uma limpada e já era. E a partir daí, o circuito está pronto, né? Passando por mais uns testes fora da caixa, utilizando o gerador aí para verificar a performance, já num primeiro esboço, chegou no resultado que vocês viram no vídeo, ok? Essa é a parte do buffer, que é um amplificador, né? Semelhante a um pentodo, é dois triodos encadeados numa configuração chamada Cascode. Essa chave aqui, ela é usada para dar o bypass nessa região do circuito. E essa chave de cá, ela dá um bypass no capacitor do primeiro estágio. Já mostro para vocês no diagrama, ok? Como comentei, está tudo já prontinho para encaixar dentro da caixa, né? Alguns detalhes de como estavam os knobs que eu achei. Achei esses knobs aqui na minha caixa de knobs, deve ter uns 90 anos, isso aí é bem antigo. Algumas fotos aí para divulgar. E esse foi o resultado final, né? O circuito, basicamente, é esse link aqui que vocês podem seguir, tá? Vou deixar aqui na descrição do canal para vocês darem uma olhada, tá? É o projeto original,
com alguns mods, com algumas modificações, eu não fiz por um outro caminho, mas de qualquer maneira tem uma boa documentação aqui. O circuito em si, ele é bem simples, tá? Realmente bem simples. Olhando aqui da esquerda para a direita, do fim para o começo. Você tem um transformador ligado em 8 ohms, um transformador de saída de áudio de 22,5 de impedância, né? Para uma carga de 8 ohms, numa configuração semelhante a um push-pull, mas não é push-pull. O nome técnico disso é self-split, porque nota, não tem uma inversora anterior. Uma das grades é aterrada, então você tem uma certa assimetria do sinal. Alguma coisa você tem na simetria do sinal aí, basicamente utilizando a ideia de que o sinal, quando entra por aqui, ele é amplificado no anodo, o sinal entra por aqui, né? Ele é amplificado no anodo, porém do lado de cá, a amplificação complementar, ela é um pouco menor do que a de lá, a do lado de lá, pela característica do circuito. Então essa certa assimetria no estágio de saída já garante uma certa distorção sem ter muita potência. Esse circuito desenvolve 2 watts no máximo, é bem pouca potência. Mas como eu comentei no vídeo, é suficiente para estudo, para gravação, tem um timbre interessante, como um ampli de guitarra diferenciado, tá? Obviamente que você não dá para ter só isso, né, no teu gear, mas é um amplificadorzinho interessante e um projeto interessante utilizando as peças que eu tinha, tá? Do lado de cá, a outra válvula compõe 2 estágios, um pré e um buffer, basicamente é isso. Acoplado com 22,2 nanofarads, não tem capacitor aqui, de desacoplamento de AC no catodo, portanto o ganho desse estágio não é tão alto. E no primeiro, onde passa pelo controle de GAN, você tem aqui, logo na entrada, um grid stopper de 470K em paralelo com um capacitor de 470 picofarads que perfaz um filtro de agudos. Passa um pouco de agudos aí, um pouco mais intenso, né? No circuito original tem um capacitor aqui para redução do RIS, né? Que ele é ligado no ponto de cá. Um capacitor de realmente relativa alta tensão, de 1 kV, né? Aproximadamente 2 nanofarads, bem pequenininho, pode ser até cerâmico aí. Eu não usei, porque no transformador que eu tinha, com uma impedância um pouco diferente, eu senti que ele ficou um pouco apagado o som, perdeu um pouco aquele efeito que a gente usa quando aciona o presence, né, nos amplificadores. Ele perdeu ali, ele estava com um rollout num corte ali um pouco alto, um pouco intenso nas frequências mais altas, então não estava tão legal, acabei não usando, mas se começar a oscilar, fazer muito barulho, usem. Isso aí dá uma boa diminuída em possíveis auto-oscilações do circuito, ok? Vindo um pouquinho mais para cá, como comentei, são 2 estágios, acoplado aqui por uma rede comum, RC em paralelo, vindo por um potenciômetro no TEP aqui do potenciômetro de 1 mega, 2 estágios aqui, né? E entrando através de um grid stopper de 33K, bem tradicional, 100K no anodo, um K8 no catodo, típico primeiro estágio de quase qualquer amplificador valvulado que você pega por aí. Quase todos têm até inclusive esses valores aí. O que pode variar ou não é ter um resistor aqui pulando para o potenciômetro, mas a grosso modo essa é uma configuração clássica de um ganho de aproximadamente 10 dBs numa válvula razoavelmente boa. E a diferença no circuito, ela começa a ocorrer aqui, ó, que é esse estágio aqui. Vou marcar aqui em outra cor para vocês verem. Essa região de cá, ó, que é o buffer dele, onde ele usa esse conceito de cascade boost, né? De amplitude por cascade. Esse nome aí é o nome da configuração de você literalmente empilhar 2 triodos, um em cima do outro, para eletronicamente se comportar como um pentodo. Antigamente pentodos eram, bom, válvula hoje, 2023, é caro. Válvulas são caras, raras e tudo mais. Válvulas novas, eu estou falando, né? Antigamente também tinha uma certa variação nas válvulas duplo triodo e as válvulas pentodo. Normalmente os pentodos eram mais caros. Então uma forma de você economizar no projeto o valor, o custo das peças era utilizar duplo triodo no lugar
de um pentodo, porque esta configuração se assemelha eletronicamente ao resultado de um pentodo. Você tem alta impedância na entrada, você tem bom ganho na saída, com uma relativa baixa impedância também na saída. Então isso pode ser um recurso interessante para você experimentar aí nos seus projetos essa possibilidade de ter alto ganho com válvulas comuns. Nota, a chave de cá, ela comuta ora o sinal entrando direto no primeiro estágio, ora passando por esse buffer aqui. Para ter uma ideia aqui da coisa, vamos pintar aqui de verde o sinal quando passa diretamente para o primeiro estágio. Então ele entra aqui pela guitarra, sai pela guitarra, né, jack de guitarra ou do instrumento, segue essa linha por aqui, já entra no grid stopper dessa primeira válvula aqui e vida que segue. É um amplificador comum. Quando essa chave é modificada da posição daqui para cá e simultaneamente daqui para cá, porque é uma chave unida, né? O sinal agora ele corre daqui para cá, ó. Ele entra por aqui, segue por aqui, amplifica na saída desse anodo, amplifica pelo catodo da segunda válvula. Nota que a grade está aterrada, relativa ao catodo dela com um resistor de 1 mega, mas ela está, digamos que, desacoplada ao ground. Qualquer variação de AC é desacoplada ao ground aqui para ruído e esse tipo de coisa. E essa variação do AC contendo no catodo reflete no anodo, desculpa, no catodo reflete na grade, que por sua vez reflete amplificado fora de fase no anodo. E aí você tem uma amplificação. Então é um estágio amplificando um tanto, empurrando um outro estágio para ter um tanto maior de amplificação. Uma vez amplificado, o sinal sai através desse potenciômetro aqui de gain boost, ou seja, o ganho do boost, e segue para os outros estágios. Portanto, é um circuito bem simples, né? A fonte dele também não tem muito o que falar, não. É uma fonte utilizando aqui 2 filtros, né? Pode ou não utilizar 12 volts, o transformador que eu tinha era de 12 volts, então eu acabei ligando os filamentos em 12 volts, nas válvulas 12AX7 que eu utilizei, e sem grandes segredos também, é uma fonte bem convencional. As válvulas, nesse circuito, ele propõe 12AX7, 12AT7, 12AU7 e 12AU7 no circuito original. Eu fiz o meu com uma 12 na saída aqui, BH7. É uma válvula um pouquinho mais, um duplo triodo um pouquinho que possibilita um pouquinho mais de corrente de anodo e, consequentemente, ela dissipa uma potência um pouco maior. Tem uma resistência interna um pouco menor em relação a 12AT7. E ficou legal, deu lá 1,5 W, quase 2 watts. No circuito original, com a 12AT7, você não chega a 1 watt, é menos de 1 watt. Com a 12BH7 chegou um pouquinho mais. Coloquei só por colocar, tá? Porque na prática, no ouvido, 1 watt, 1,5 W não vai mudar muita coisa, não. Você tendo um alto-falante sensível, o resultado vai ser bom igual. Muito bem. Um outro ponto que surgiu uma dúvida lá no pessoal que colocou nas postagens ali nos comentários do vídeo é a respeito de o que era uma outra chave que eu tinha colocado. A outra chave apenas desliga esse capacitor aqui, ó. Só isso. Então, você desliga esse capacitor, esse estágio inteiro tem um ganho menor. Quando você liga esse capacitor, esse estágio inteiro tem um ganho um pouco maior. Basicamente foi isso. Não tem muito segredo. E o resultado foi aquele apresentado no vídeo para vocês, ok? Essa brincadeira de você modificar as características do capacitor no pezinho da válvula, ali direto no catodo, tem um vídeo dedicado aos membros do canal. Galera que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se puder tornar membros, vocês ajudam financeiramente o canal. Tem um vídeo dedicado a isso onde eu explico o conceito das inversoras, tá? As long tail pair. Faço os exemplos aqui para vocês, demonstro. Esse assunto vocês vão encontrar em livros antigos também, não tem muito segredo aqui não. Aí eu demonstro como que atua dentro de uma inversora essa relação de tensões alternadas e tensões contínuas, né? De certa forma, o que ocorre na saída do self-split se assemelha ao que ocorre aqui.
É comum a gente encontrar nas válvulas inversoras uma diferença entre esse resistor e esse resistor, exatamente para compensar essa simetria que ocorre no circuito quando é ligado dessa maneira. Uma maneira que você até poderia imaginar de um circuito self-split, que é esse caso aqui, ter uma boa simetria na saída aqui, é você ter o center tap com uma certa compensação. Normalmente nas inversoras, circuitos clássicos de inversora, a gente tem um resistor de um lado de 82K e do outro lado de 100K. Vocês já devem ter visto isso em quase todos os equipamentos clássicos, né? Quase todo circuito clássico tem essa característica. Vocês devem ter visto algo semelhante a isso. Por quê? É o que eu explico naquele vídeo. Tem uma compensação que você tem que fazer nas cargas das placas para que essa característica da simetria, da assimetria, ela torne-se simétrica na saída em contrafase do estágio da inversora, né? Num circuito como esse, não tem muito como fazer. Colocar resistores aqui seria um desperdício de potência, já é tão pouco, você perderia mais ainda. O que poderia fazer, se alguém for enrolar o próprio transformador, estabelecer uma compensação nesse ponto central do center tap. Quer dizer, o center tap não está exatamente no centro. Está aproximadamente 20% menor para um lado. E essa compensação desses 20% a menos corresponde a aproximadamente a diferença de um resistor de 100K e de 80K, 82K, que vai te dar aí uma certa simetria no circuito como um todo, ok? Então, o lado de cá, ou seja, o lado onde entra o sinal, tem que ser pelo menos uns 20% menor de carga do que o outro lado. Aí você tem uma boa simetria num circuito como esse. O que não é o caso desse, porque eu utilizei um transformador utilizado para push-pull, que aí sim o center tap é exatamente no centro. Os dois lados, eles têm a mesma impedância. Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido. Quem tiver um tempo, dá um like aí, dá uma compartilhada nesse conteúdo e comenta se esse tipo de vídeo vale a pena eu continuar fazendo para vocês, se isso aí vale a pena no ponto de vista didático e se traz algum conteúdo diferenciado aí para vocês para o canal. Tá bom? Vou ficando por aqui, meus queridos. Essa foi a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Muito obrigado.